falar agora sobre cálculo do volume da amostra, com o programa Biostat. É importante ressaltar que para fazer o cálculo do volume da amostra, a gente precisa de alguns processos, que alguns processos tenham sido realizados. Um deles é que o problema tenha sido definido, que tenha sido realizada uma boa revisão de literatura, que a hipótese tenha sido estabelecida e que o objetivo também tenha sido muito bem definido. E a partir daí, nós podemos planejar a nossa metodologia e planejar a nossa análise estatística. E aí entra, inclusive, o cálculo do volume da amostra. Bom, para isso, a gente precisa de algumas informações. Eu vou utilizar o exemplo da hipertensão arterial. Vamos supor que eu esteja com um problema, que é analisar a prevalência de hipertensão arterial de algum bairro do município. A partir daí eu vou fazer uma revisão de literatura e vou tentar encontrar alguns dados importantes para montar minha metodologia e, inclusive, calcular o volume da amostra. Eu vou estabelecer uma hipótese a partir dessa revisão de literatura. Por exemplo, eu posso estabelecer uma hipótese de que eu vou encontrar uma prevalência de 25% de hipertensão arterial, tá? E elaborar o meu objetivo. O meu objetivo vai ser avaliar a prevalência de hipertensão arterial em algum bairro do município. Na minha revisão de literatura, eu vou buscar, antes de mais nada, a prevalência oficial, o quanto o governo, o quanto, de repente, o Ministério da Saúde aceita como uma prevalência oficial da hipertensão arterial. Bom, há pouco tempo houve uma pesquisa chamada Vigitel, onde eles detectaram uma prevalência de hipertensão arterial de 24,7% no país, sendo bastante irregular entre os vários estados, mas a gente pode utilizar, nesse exemplo que eu vou dar agora, esse dado, a hipertensão arterial de 24,7%. Bom, para encontrar o volume da amostra, calcular o volume da amostra, eu precisaria fazer um projeto piloto, isto é, avaliar alguns pacientes, 10, 20, 30 pacientes inicialmente, e a partir desse resultado eu poderia utilizar no meu cálculo do volume da amostra. Porém, muitas vezes a gente não tem tempo de fazer esse projeto piloto. A gente pode substituir esse projeto piloto com alguma publicação que tenha avaliado alguma amostra de uma comunidade, ou de um município, ou de um bairro muito parecido com o que a gente vai fazer. Tá? Eu encontrei uma pesquisa publicada há muito pouco tempo na Revista Brasileira de Epidemiologia, que é a prevalência de hipertensão arterial segundo diferentes critérios diagnósticos na Pesquisa Nacional de Saúde. E quanto aos resultados, eles detectaram que as prevalências da hipertensão arterial encontradas foram 21,4%, utilizando-se o critério autorreferido, 22,8% quando eles mensuraram a hipertensão arterial e 32,3% para hipertensão arterial e ou relato de uso de medicação. Isto é, quando eles avaliaram a hipertensão arterial e ela estava alta ou quando estava normal e o paciente fazia uso de medicação antihipertensiva. Então, eu vou usar esse dado aqui, 32,3, substituindo o projeto piloto que eu poderia ter realizado. Eu tenho aqui o Biostat. Eu vou usar o Biostat para fazer o cálculo do volume da amostra. Aqui na aba Estatísticas, eu vou encontrar como penúltimo item tamanho da amostra, que eu tenho várias opções: uso de ANOVA, correlação linear, Kruskal-Wallis, Menuitten, McNemar,
proporção uma amostra. Então, como eu vou tentar obter na minha pesquisa, como meu problema, como meu objetivo, principalmente, é avaliar a prevalência é uma proporção. Então, eu vou usar esse item aqui, proporção uma amostra. E aí eles vão permitir a abertura dessa caixa. E aí eu vou substituir alguns itens, algumas informações que nós já temos nessa caixa. Por exemplo, a proporção da amostra em decimal. Eu vou utilizar o dado do artigo que eu acabei de mostrar. Eu vou colocar 0,323, que foi 32,3% encontrado no artigo publicado na Revista Brasileira de Epidemiologia. A proporção da população, eu vou usar o resultado da pesquisa do Vigitel, que é aceita pelo Ministério da Saúde como dado oficial de hipertensão arterial. Então, vou colocar 0,247. O poder do teste, eu vou colocar 0,80, porque é o poder que geralmente a gente usa numa situação como essa. E é bem padronizado. A gente pode utilizar esse item 0,80 em todos os cálculos de volume da amostra. E o nível de alfa também eu vou colocar 0,05. Em discussões posteriores, eu vou explicar cada um desses itens, o que é poder de teste e nível alfa, como também o que seria um teste unilateral e um teste bilateral. Por enquanto, nós vamos apenas assinalar teste bilateral e vamos obter o volume da amostra aqui de 266. Então, num caso como esse, se eu quisesse obter ou fazer uma pesquisa para avaliar a prevalência de hipertensão arterial, eu precisaria de uma amostra composta de cerca de 266 pessoas, 266 indivíduos. E a partir daí, a gente conseguiria uma pesquisa relevante e com um tamanho da amostra adequado. Eu vou mostrar para vocês também o manual do Biostat. O Biostat tem um manual muito interessante em PDF e vem na própria instalação, no próprio arquivo de instalação. Se vocês abrirem, vocês vão encontrar este manual. Então, estamos aqui com o capítulo do cálculo do tamanho da amostra. Então, ele explica minuciosamente e detalhadamente como funciona tudo isso. E vamos aqui para entender um pouco melhor o que eu acabei de fazer. Por exemplo, eu usei proporção amostra. Ele explica o que é, quando se utiliza e dá um exemplo e dá as instruções de como chegar a esses comandos. Então, ele mostra a tela onde você deve colocar cada item, cada informação. Portanto, é algo que eu recomendo bastante a utilização desse programa, já que ele é um software livre, e principalmente a utilização do seu manual.